Você já pegou a sua xicrinha de café ou chá nesse dia frio? Se não, pega lá e vamos pro relato de hoje, que a história hoje tá ó. Oi Kelly, hoje eu vim contar um pouquinho da minha vida. Na verdade, um desabafo. Bom, eu sempre fui uma filha dedicada, nunca dei motivos para minha mãe ficar desgostosa comigo. Muito pelo contrário, eu trabalhava integralmente, fazia bicos à noite e ajudava com todas as contas da nossa casa, enquanto os meus irmãos não lavavam nem os próprios pratos. Nós éramos muito amigas, tínhamos nossos fins de semana de fazer unhas, cabelo, coisa de meninas, sabe? Mas tudo mudou quando meu pai descobriu um câncer no estômago. A cada dia que passava, minha mãe ficava mais triste, até que o meu pai infelizmente faleceu. Isso, as amigas dela começaram a chamá-las para bailes de terceira idade e foi aí que ela mudou completamente. Nós, filhos dela, deixamos de existir. Ela não parava mais em casa e eu continuava fazendo tudo, mercado, faxina, as contas. Só que não ficou apenas nisso. Ela chegou ao ponto de começar a me roubar dinheiro para sustentar bebida e ingressos de baile. Teve uma vez que a luz da nossa casa foi cortada porque eu pedia para ela ir na lotérica pagar e ela gastava o dinheiro sem me contar. Depois disso, ela começou a namorar um homem estranho. Eles apareciam na minha casa sempre de madrugada, bêbados. Ela perdeu totalmente o controle da vida. Então chegou a pandemia. Eu e meus irmãos ficamos desempregados, mas minha mãe recebia a pensão do meu pai. Só que ela não ficou para nos ajudar. Ela foi morar com esse homem bem no meio da pandemia. A gente passou fome, os vizinhos davam sobras de comida e o pessoal da igreja fazia doações pra gente. Mas teve dias que era só água na geladeira e farinha no armário. Depois de meses, ela resolveu voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido sim. O novo marido dela, aquele lá, tinha sido preso. Perguntamos o motivo, mas ela sempre mentia, até que investigamos e descobrimos que ele tinha fugido de outro estado por um crime de... Ele fez vários empréstimos para advogado para sair da cadeia. 3 anos depois, quando minha vida pós-pandemia começava a se estabilizar, eu engravidei da minha filha. E adivinha? Ele saiu da prisão e foi morar na minha casa. Nossa... Foi um tormento. Eu tinha medo dele, das mentiras da minha mãe e tinha ainda mais medo pela minha filha, que ainda estava na minha barriga. Quando eu estava com 5 meses de gestação, minha mãe me chamou no canto do quarto e mandou eu ir embora da casa dela. Disse que eu era uma praga na vida dela, que estava na hora de caçar o meu rumo. Eu fui morar de favor na casa do pai da minha filha, em outra cidade. Nós nem estávamos mais juntos, mas a família dele me acolheu. Essa já é outra história que depois eu te conto. Eu quero saber, amiga, por favor. Durante toda a minha gravidez, minha mãe não sabia nem quantos meses eu estava e nem o sexo do meu bebê. Nada. Ela só se importava com o homem dela. Ela recebeu uma herança da minha avó e não comprou nenhuma meia e nenhuma fralda para minha filha. Nada. Simplesmente desfez da gente e usou todo o dinheiro da herança para dar um carro para esse marido. Quando saí da casa dela, levei apenas 2 sacos de lixo cheios de roupa e depois disso nunca mais a vi. Hoje fazem 4 anos que ela não conhece a própria neta e nunca me ligou para perguntar como estou. Desculpa pelo texto grande, mas todo dia das mães eu fico muito triste por não ter ninguém para abraçar. É uma dor muito difícil amar alguém que ainda está viva, mas escolheu ir embora. Ai, amiga. O meu olho tá até meio assim, porque eu li esse seu relato antes de fato ler aqui. E eu fiquei muito emocionada com a sua história, assim, muito triste isso. Nossa, mas que mãe ingrata e infeliz. Você sempre foi uma filha maravilhosa, você desde cedo, desde novinha, ajudando em casa, vocês tinham ali uma amizade, vocês tinham algo bonito. E ela descabeçou. Ela foi uma pura Maria vai com as outras, aqui se planta, aqui se colhe. Ela tá plantando só coisas ruins. A hora de viver o mal vai chegar pra ela. E quando chegar, amiga, eu sei que é sua mãe, mas... do jeito que ela tratou você e seus irmãos, se ela vier pedir ajuda, amiga, finge que nem conhece. Você fala, não mãe, cadê o homem que você escolheu? Cadê o seu marido? Vai lá, ele deve estar te esperando ansiosamente. Porque isso não se faz com filho nenhum, gente. Isso não se faz. Filho é primeiro lugar na vida de uma mãe e de um pai. Principalmente em questões como essa, que ela perdeu um marido e vocês perderam um pai. E aí ela vai e faz uma cachorrada dessa? Não, amiga,
Sinto muito pelo que aconteceu com você. Você não merecia passar por isso. Aliás, ninguém merece. Mas deixa pra lá. Coloca sua mãe lá na caixinha da lembrança, fecha e deixa. E viva todos os dias das mães a partir de hoje, desde que você ganhou a sua filha, celebrando o seu próprio dia, porque você é mãe. Então, é isso que você deve se importar mais do que tudo. É triste, mas são muitas realidades, tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Seria legal, às vezes, se você pensar, de repente, fazer uma terapia pra poder lidar com isso aí melhor e não sofrer, não se amargurar tanto. E saber que você tem mais, muito mais valor do que tudo isso que você já viveu com a sua mãe. Deixa ela pra lá. Segue em frente, tá? Um beijo. Obrigada pelo seu relato.